Saudações, bom dia. Eu tô voltando do laboratório onde eu fui fazer uns exames. E esse vídeo é sobre duas coisas. A maior parte dele eu tô falando sobre como os Estados Unidos se tornaram os Estados Unidos, como eles se perderam. Eu tô desenvolvendo a ideia de que o fim deles está próximo. Não vai ser para daqui a 50 anos igual muita gente pensa, porque não é um processo que está começando agora, é um processo que começou do fim da década de 1970, certo? No fim do vídeo, eu falo para os mais jovens que é sobre a necessidade imperativa de você tratar bem as pessoas, ser gentil. Quem já segue a gente há muito tempo sabe que eu tenho um transtorninho, né? Então, as pessoas que têm TEA não são charmosas. Não conheço autista charmoso. Nós somos... As pessoas acham que a gente é, sei lá, meio esquisito. Não entro no mérito. Eu não me acho tão estranho assim, não. Mas eu sei que normal eu não sou. De toda forma, não é por não ser charmoso, nem saber como lidar bem com as pessoas, que a gente não vai ser gentil sempre que puder. Então eu tava com um problema grande, que é o seguinte: eu tinha 11 exames para fazer na sexta-feira, mas na sexta-feira eu tava no sítio do seu Wagner. Eu não podia simplesmente deixar as vaquinhas e as galinhas e os cães e o gato e vim para Catalão para fazer o exame. O seu Wagner contava comigo e os bichos não tem culpa, certo? Então, paciência. Voltei sábado, mas pensei, cara, a autorização do exame para o SUS é para o mês. O meu problema é com o laboratório. E aí o que eu vou fazer? Bom, eu tenho que... Quem vai resolver meu problema na prática são as secretárias. E aí, como eu disse, eu não sei ser charmoso, mas eu sei ser gentil. De verdade eu sei. Eu nem sempre soube, não. Mas, né? Então, o que eu fiz? Simplesmente comprei trufa, docinhos, pão de queijo. Cheguei nas duas secretárias e falei: ó, eu trouxe aqui para vocês porque eu vou ter que alugar o ouvido de vocês em plena segunda-feira. Eu lamento. Entreguei. E aí, expliquei minha situação. Resultado: elas remarcaram o exame para mim para amanhã, cara. Veja, para amanhã. Ser gentil com as pessoas, ser educado, é uma coisa que você nunca perde. Mesmo que você não consiga o que você quer, porque seria um utilitarismo meio paia, né, do ponto de vista moral. Mas trate bem as pessoas, cara. As pessoas gostam de ser bem tratadas. Assim como trata os animais, porque quando você trata bem um animal, tipo as vaquinhas ou sei lá, as galinhas, você não ganha nada. Tipo, não eram meus animais, você não ganha nada. Certo? Mas a questão não é o que você vai ganhar em troca de você tentar ser o melhor possível. A questão é que o mundo fica melhor se você for melhor. Sabe, mesmo você, tá, não sou rico, eu comprei uma trufa dessas comuns de ambulante. E os pão de queijo eu comprei num café que tem lá. Mas o princípio, tratar bem as pessoas, ainda mais na segunda-feira, né, cara? Ele é válido. Ele deveria ser mais praticado pelo brasileiro de modo geral. Então, a gente começa falando sobre como os Estados Unidos se lascaram. E eles vão se lascar ainda mais. E eu defendo a ideia de que eles vão ser balcanizados, porque é a consequência lógica de todo país que perde uma grande guerra. Eles estão perdendo e vão perder ainda mais.
Então ninguém sai de uma grande guerra do jeito que entrou, isso não existe, ainda mais se você perde. Certo? Então, eu defendo a tese da balcanização dos Estados Unidos. Explico por quê, é quase um podcast, cara, 45 minutos. Eu até agradeço se você tiver paciência para ouvir. Você nem precisa ver minha cara ou as imagens da minha cidade feia. Pode deixar só o som. Eu garanto que eu, ao menos, tentei fazer um bom trabalho, né, de análise. Isso vale a pena. E no fim, eu termino explicando minha situação com os exames médicos e o quanto a gente não perde se for educado e gentil com todas as pessoas, sabe? E assim, se eu, que tem lá meu transtorninho, entendi isso, qualquer pessoa entende também, certinho? Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. Te agradeço ainda mais se você ver nosso vídeo até o final. E te desejo uma ótima segunda-feira. Ou, sei lá, o dia que você estiver assistindo, um ótimo dia, tarde, noite, madrugada. Não fazemos acepção nem de pessoas, nem de horário. Correto? Recomendação do Santo Padre. Seja gentil. Com todos, todas e todes. Todos. Eu sou anti-wokeísta, mas eu já tive, inclusive, vizinhos com, né, que mudou de sexo por questões outras. Já tive alunos também que, né? Então, eu respeito todo mundo. E peço desculpas quando eu não consigo fazer isso. Porque eu não sou a melhor pessoa do mundo para se expressar. Mas nós estamos tentando. E obrigado, mais uma vez, por você ter paciência. Ah, flores. Opa, terminar com flores é muito bom. Terminar não, começar o vídeo começa agora. Muito obrigado. Agora eu tô indo. A minha sobrinha queria muito pizza, tadinha. Que a gente foi no aniversário, mas nós só comemos uma. E aí não sobrou um pedaço para ela. Aí eu aproveitei e comprei um pedaço para ela e tô levando. Hoje eu tô andando com força. Então, enquanto a gente caminha para levar a pizza para minha sobrinha, tenham vocês a melhor experiência possível com o meu vídeo. Curta, compartilhe, comenta, certo? E fiquem bem. Muito obrigado. Ele tem que mostrar minha cara, né? Não tem que terminar a mostra de sinceridade. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E espero que você goste do vídeo como um todo. Até. Uma muda de couve. Ou não, isso é rabanete. Rabanete selvagem. Achei que era couve. Mas acho que elas são parentes. A flor é parecida, essa flor é parecida. Eu não sei se rabanete é uma brassicácea, mas deve ser, né? Enfim, tá passando de frente ao Parque dos Pau Brasil. E agora é uma caminhada longa. Bom, ó, tô ouvindo o barulho do trem. Não sei se ela acabou de passar ou se ela tá vindo. Eu gosto de trem. Mas enfim, vamos falar da questão histórica dos Estados Unidos. Quer dizer, por um lado, nós vimos que os Estados Unidos não tem raison d'être, né, uma razão de existir, de ser, porque até tinha um povo que lutou pela liberdade, blá, 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 mas depois que os financistas, os rentistas assumiram o país, e foi um processo, Começa com o trama, a doutrina da Guerra Fria, a instalação lenta, mas gradual de doutrinas liberais, né? Então, os Estados Unidos rompem com o welfare state, já começa esse processo no governo Nixon, a perseguição aos negros, né? Aos socialistas, aos comunistas, dentro do contexto da Guerra Fria. Na verdade, o contexto da Guerra Fria
Não foi uma luta contra a União Soviética, um país. É uma luta contra o socialismo. Ou qualquer coisa que fosse soberanista, eles taxavam de socialismo. Então, nessa luta ideológica, se você for a luta contra a União Soviética, é um país, né? Ó, nosso inimigo é a União Soviética, então nós vamos combater a União Soviética, mas não é isso. O problema não era a União Soviética, o problema era o socialismo. O problema eram as ideias de esquerda. Então, esse combate externo ao socialismo no mundo, a partir da doutrina Trama, no início dos anos 50, foi um processo, inclusive, natural, que ela acabasse voltando para dentro do próprio país. O macartismo essencialmente foi isso, cara. Se você passou a associar no pós-guerra os Estados Unidos ao capitalismo, certo? Os Estados Unidos é capitalista. Socialismo é nosso inimigo. Foi nesse sentido que surge o macartismo. O combate ao inimigo interno. Quer dizer, pessoa diferente se tornou inimigo, cara. A pátria da liberdade, toda essa farsa, começa a ruir nisso, nos anos 50. Certo? Foi aí que começou a ruína da coisa. Porque, porra, vamos combater o comunismo no mundo. Combater a União, não é a União Soviética, é o comunismo. É a ideia, né? Vira e mexe, eu encontro esses trouxas na internet, está cheio deles, sabe? Eu participo de várias redes sociais por questões de gênero e sempre aparece um imbecil. O comunismo é ditadura, o comunismo é dependente de ditadura. Eu falo, cara, deixa de ser burro, meu irmão. Ô cara, e melhora, minha filha. O comunismo não prevê a existência de Estado, então não tem como ele ser uma ditadura se não tem Estado aí. O comunismo vai contra a existência do Estado. Nunca teve comunismo no mundo. Que teve a União Soviética, mas ela era um Estado, então não era comunista, era socialista. Os caras simplesmente não sabem a diferença entre comunismo. O nível do debate é esse, com gente burra. A gente tem que debater com gente burra. Os caras, cara, o brasileiro, você vê, o chinês não faz isso, o japonês não faz isso, o árabe não faz isso, o turco não faz isso, o persa não faz isso. Os africanos, de um modo geral, não fazem isso. Que é debater assunto que você não conhece. Certo? Você não tem formação política, não vou dizendo formar em ciências políticas, não. Não. Formação mesmo. Você entrou num partido, num sindicato, numa associação e debateu política. Sabe? Você leu sobre isso. Não, cara. Os caras recebem uma mensagem do WhatsApp, né, ver um vídeo, um resumo de vídeo aqui no YouTube e acha que sabe do assunto o suficiente para debater, cara. Eles acreditam que a informação que receberam, na verdade, propaganda é verdade. E eles debatem com base naquilo. Você fala, o comunista, cara do céu, sério. Então, você não sabe a diferença entre socialismo e comunismo? Meia hora, cara, vai estudar. Então diariamente eu debato com esses idiotas. Debato com esses idiotas. Em pleno século XXI, nós já estamos na terceira década do século XXI. Os caras já vêm com essa retórica de Guerra Fria, gente. O bolsonarismo, ele é, antes de tudo, a exaltação da estupidez. Então, como é que se define o bolsonarismo? Na verdade, é a exaltação de duas coisas. Da malignidade, são pessoas malignas, perversas. É uma perversão, portanto, que exalta a burrice. Pronto, define o bolsonarismo. É uma perversão moral que exalta a burrice. E isso é o bolsonarismo, certo? Perversão moral que exalta a burrice. E aparecem essas pessoas nas minhas redes sociais. Aqui nem tanto. Aqui muito pouco, porque o algoritmo do YouTube, né, ele esconde os meus vídeos. Então ele esconde tão bem que os idiotas acabam não me achando. Mas em outras redes sociais, nossa senhora, é todo dia. Twitter também nem tanto, porque o Twitter tem que escrever no local onde as pessoas escrevem. E aí fica mais difícil, porque, né, essas pessoas não têm o hábito de ler. Essas pessoas, então, elas não frequentam muito o Twitter, não. No Twitter é só troll mesmo, cara. O Twitter não é a pessoa que não sabe de política, é troll.
gabinetes do ódio, a gente paga para defender político, para defender milico, defender agronegócio, defender PM, defender Tarcísio, defender Zema. Então são contas pagas, certo? Agora, na outra lá, dos videozinhos curtos, nossa senhora, o toque-tique, né? Meu Deus do céu, sempre tá aparecendo esses idiotas, esses imbecis. Mas veja só, a questão aqui é que com a desculpa de combater a União Soviética, certo? Que estava há poucos anos antes, estava lutando ao lado dos Estados Unidos, mas com a desculpa de combater a União Soviética, eles começaram a combater o socialismo e o comunismo no mundo. E como eu disse, combate no mundo, combate em casa. Teve o macartismo, né? Teve o macartismo. E posterior a isso, na segunda fase, primeira fase foi o macartismo, aí houve um refluxo. E aí eles descobriram o jovem, cara, aquilo que a gente debateu ontem. O jovem, por definição, é burro. Assim, aí eu não quero dizer que ele não é inteligente. Não é burro no sentido de que você não aprende. É uma coisa que Sócrates, que é um cara que eu nem curto, falou e que faz muito sentido. Você só aprende o que você acha que não sabe. Se você acha que sabe, você não vai aprender porque você já sabe. Certo? Então a convicção de que você sabe tudo é muito típica do jovem. E outra coisa, a sabedoria, que é diferente da inteligência, ela vem com a reflexão sobre o erro. Você sabe, você tem que errar. Como o jovem nunca erra, está sempre certo, então ele não vai ser sábio, vai ser, portanto, burro. Nesse sentido que o jovem, eu já fui jovem, pode até não parecer, e eu me lembro quanto eu era burro. Por quê? Porque eu sabia tudo, né? Eu estava sempre certo, eu tinha todas as respostas. Era um ateu orgulhoso da minha racionalidade. Então, né, nesse sentido, como todos os jovens, eu era burro. Só que as pessoas se esquecem que foram crianças, que foram adolescentes. Por que eu sou contra? Sou muito contra a putabilidade penal antes dos 18. E até eu acredito que deve haver freios minorantes para punição abaixo dos 23. Ou pelo menos abaixo dos 21. Porque o cérebro da pessoa não está formado. Sou absolutamente contra a redução da maioridade penal. Não quer dizer que eu seja a favor da impunidade. Certo? Mas você tem que punir. Não é questão de ter pena. Tem uma pena alta, pena elevada. Isso não resolve nada, não. A pena elevada não é um fator que dissuade o crime. Está cheio de pesquisa sociológica falando sobre isso. O que dissuade o crime é a certeza da punição. Veja o Japão, 95% dos crimes são solucionados. E as pessoas evitam ao máximo cometer crime. Porque se você comete um crime no Japão, é quase certo que você vai ser pego. Sabendo disso, as pessoas não cometem. Agora você vê os Estados Unidos. É pena de morte para isso, pena de morte para aquilo. Resolve porcaria nenhuma. Porque existe uma chance grande de você fraudar o sistema, de você sair impune. Então as pessoas cometem crime. Certo? Então não é o tamanho da punição. É a certeza da punição que dissuade a conduta criminosa. Por que o branco rico no Brasil é o que é? Cara, não teve um juiz que falou, não, tudo bem, você explora uma mulher desde os 7 anos, nunca pagou salário, mas é como se ela fosse da família. Uma desgraça dessa passou num concurso. O inferno de ser humano desse é pago com o nosso dinheiro. Certo? Então, cara, se você é branco, você pode escravizar os outros. Porque o juiz falou que tá tudo bem se ele for da família, como se fosse da família. Agora, eu quero saber quando a desgraça desse rico morrer, for pro inferno, se a pessoa que é como se fosse da família vai ter direito à herança. Será que vai ter direito à herança? Porque é como se fosse da família? Então, cara, é isso. O Brasil é um país do crime. Não só pela desigualdade social, principalmente pela impunidade. Uma impunidade muito seletiva. O ministro Alexandre de Moraes, no voto dele sobre a descriminalização da maconha, ele tocou num ponto que é fantástico.
O que é considerado tráfico varia muito em função de você ser preto, ou você ser branco, de você ser analfabeto, ou de você ser doutor, de você ser jovem, ou você ser de meia idade. Se você é um branco, rico, doutor, de meia idade, você tem que ter praticamente um tijolo para ser considerado traficante. Agora, se você é um preto, pobre, favelado, analfabeto, um cigarrinho e os milicos te falam, grampeia você, e o delegado concorda que você é um traficante. É uma sociedade estruturalmente racista. Certo? Ela é muito racista. Tanto quanto é misógina. E quando eu falo aí, não é bem a sociedade pratica racismo. O sistema judiciário é racista. Alexandre de Moraes jogou na cara de todo mundo, cara. Alexandre de Moraes jogou na cara de todo mundo e ele tá certo. A fundamentação do voto dele foi uma coisa que eu achei extraordinária. E aí, repara, esse tipo de coisa acabou acontecendo nos Estados Unidos. Certo? Eu vejo muito filme, que filme é uma parte importante da propaganda e da ideologia dos Estados Unidos, né? Uma parte muito importante. Muito importante. Heróis, pátria da liberdade, nós contra as doenças. O Covid demonstrou que não tem um paciente zero, não, a população não vai se vacinar e os Estados Unidos não vão salvar o mundo. Nos filmes americanos, em que você vê as pessoas sendo acidentadas, você nunca vê referência ao que vai custar o pagamento, né? Nunca tem. Nunca se fala de religião, nunca tem Deus, nunca tem alguém que acredita, apesar dos Estados Unidos ser uma nação do fundamentalismo evangélico. Você nunca vê isso em filme americano. Você nunca vê o drama das pessoas que se acidentam, que se machucam. Não se toca na questão do dinheiro. Então o filme americano é uma ferramenta ideológica. Perfeito? É uma ferramenta ideológica. Os super-heróis começaram a aparecer por volta da Segunda Guerra Mundial. E depois isso foi ganhando corpo. O super-herói originalmente sempre homem, sempre branco. A contracultura visava exatamente acabar com um pouco de cultura patriótica que existia nos Estados Unidos. E com os valores que a sociedade americana tem. Eu não estou exaltando esses valores de forma alguma, nem defendendo. Eu só estou constatando o óbvio que esses valores existiam. Deixaram de existir porque passou a ser cringe, né? O valor agora é do liberalismo, dos yuppies, quem se lembra, nos 80, nos 90, né? De ganhar dinheiro, de curtir a vida doidado. É o show-off. Certo? Então, de 68, quando começa a repressão, quer dizer, terminou a repressão aos comunistas, aos socialistas, aos sindicatos, e no fim da década de 60, começo da década de 70, foi repressão brutal contra o movimento negro. O movimento negro tolerado é o BLM, né? Como ele é inócuo, esse pode. O movimento feminista tolerado é o Me Too. Como ele é inócuo, esse também pode. Mas o movimento feminista e o movimento negro dos anos 60 e 70, tipo Angela Davis, que é os três, o movimento negro, o movimento feminista e o movimento de liberdade de opção sexual, esse não podia. Qualquer coisa que fosse de fato transformadora, que fosse de fato revolucionária, começou a ser reprimida. Na verdade, o Partido dos Pantera Negra foi proibido, todo mundo foi preso, morto, assassinado. Passaram fogo em Martin Luther King Jr., passaram fogo no Malcolm X, nos Kennedy. Qualquer um que representasse uma ameaça a esse estabelecimento direitista conservador passou a ser eliminado, cara. O que os Estados Unidos levavam para o mundo, eles passaram a levar para a própria população. Finalmente, essa política de extermínio ideológico, que começa nos anos 50 com o macartismo, deu fruto no fim dos anos 70. Deu fruto no fim dos anos 70, com a exaltação de uma vida liberal. Eu já até falei sobre isso. O Sylvester Stallone encarnou bem esse espírito. O Sylvester Stallone
encarna bem esse padrão. Perfeito? E aí, cara, os Estados Unidos, entre a década de 50 e a década de 70, eles morrem enquanto pátria, enquanto povo. O ideal do liberalismo é sempre o super-herói, é sempre a fantasia, certo? Não a fantasia no sentido épico, como os indianos dançarinos ou chineses voadores. Não. É fantasia no sentido de que você tem um herói liberal que ganha dinheiro, que combate o mal, que você tem uma definição ridícula, infantiloide de bem e mal. E aí depois, né, anos 70, 80, fim dos anos 70, anos 80, anos 90, nos anos 2000 começa o identitarismo okista, que emerge já ainda no final dos anos 80 em Nova York. Mas ele se assume politicamente no governo Bill Clinton. Os democratas foram os grandes responsáveis pela destruição dos Estados Unidos. Perfeito? A destruição dos Estados Unidos foi obra dos democratas. A guerra é o instrumento favorito dos democratas. A destruição dos direitos trabalhistas em prol da necessidade ou das preferências rentistas também é muito democrata. Os democratas são muito piores que os republicanos. Muito piores. E a partir dos anos 90, começo dos anos 2000, nos anos 90, no início dos anos 90, eles conseguiram convencer o mundo de que eles eram esquerda, que o Partido Trabalhista era esquerda, que o PSDB já foi considerado esquerda. Nossa, o PSDB mudou tanto. Não, o PSDB não mudou nada. Era o mesmo PSDB. Era o mesmo PSDB. Só que naquela época eles eram considerados esquerda. A própria Dama de Inferno, que está lá no andar de baixo, que a população inglesa foi às ruas berrar para comemorar a ida dela para o inferno, ela disse que o maior triunfo dela não foi nem ter sido primeira-ministra, foi ter convencido os trabalhistas a assumirem as pautas dos conservadores. E de fato, cara, de fato. Quem lembra do Tony Blair sabe disso. O Tony Blair é um direitista liberal. E os americanos, os britânicos, e a imprensa teve um papel fundamental nisso, convenceram o mundo que ser liberal era ser de esquerda, cara. Ser liberal nos costumes é ser de esquerda. Então hoje as pessoas nem sabem direito o que é esquerda. E isso é péssimo para a esquerda. Porque de repente, ser lacrador, ser a favor do aborto, ser a favor do casamento gay, passou a ser coisa de esquerda. A esquerda foi associada a isso. Resultado: a direita, com o auxílio dos crentes, né? Os crentes tiveram um papel também muito importante nisso. O pastor começou a ser mandado para o Brasil, pastor americano, no final da década de 70, dentro do contexto da ditadura militar, principalmente presbiteriano. Esse pastor começou a ser mandado para cá. O neopentecostalismo surgido nos Estados Unidos, a reforma carismática também surgida nos Estados Unidos. O que é um carismático? É um crente que comunga. O carismático é um crente. Fala em línguas, blá 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 blá. Toda aquela coisa de crente, cara. Fala mal do Papa, é um crente. O carismático é um crente que não teve coragem de sair da igreja. O carismático essencialmente é isso. E assim como os neopentecostais, os carismáticos surgem aonde? Adivinha? Nos Estados Unidos. Gente, essa que é a realidade. Esse que foi o fato. Então vamos lá. No fim dos anos 70, o liberalismo, com mídia, com filme, essa coisa da fantasia, né? Acho que o emblemático que mudou tudo foi 2001, Odisseia no Espaço. Filme fantasia, blockbuster, cheio de efeito especial, sem nenhuma reflexão crítica. E não só nenhuma reflexão crítica, sem grandes atuações, sem grandes problemas de enredo. Eu amo 2001, assisti um bocado de vez. Mas sobre o que é aquele filme, gente? Leite, você tá criticando o Stanley Kubrick? Tô! Ele não é Deus?
Sobre o que é o filme? Certo? Sobre o que? Ah, ele tem uma profunda reflexão intelectual. Ah, então por que ele foi um sucesso de público? Não interessa se ele tem uma profunda reflexão intelectual, que 1% das pessoas que veem o filme vão entender. O que interessa é que as multidões, as massas ocorreram para ver os efeitos, para ver tudo isso. A partir de 2001, Odisseia no Espaço, que é um filme dos anos 70, aí foi embora o boi com a corda, cara. Um herdeiro disso foi do George Lucas, né? Guerra nas Estrelas. Você vê, Jornada das Estrelas era tipo uma novela, cara. Se descobre novos mundos, se enfrenta problemas. Mas o que é Guerra nas Estrelas? Guerra nas Estrelas é um budismo de baixa qualidade. Supostamente espiritualista, com conceito de força. Um punhado de bobagem que você camufla com a retórica espacial. A partir disso, você não teve a necessidade de ter roteiro. O que são esses filmes da Disney, da DC Comics, da Marvel? Isso é filme pra criança, cara. Com todo respeito ao adulto que vê, que é filme pra criança. Sabe, é a história de carochinha, contada supostamente para adulto. Você tem um super-herói, você tem um punhado de efeito especial, e aí você tem arcos, né? Você tem vilões. Ah, por favor, gente, isso não é coisa de adulto assistir, não. Para com isso. Para com isso, né? O nível do cinema ficou muito baixo. O nível da atuação ficou muito baixo. Leida, o que você achou de Barbie? Eu, evidentemente, não assisti. Mas eu sei que é um filme ruim. Certo? Porque não tem como ele ser um filme bom. Que filme americano é bom? Quando eu vejo esse negócio de Oscar, tá, um coreano ganhou. Por que eles não mostram filme indiano? Cara, tem filmes indianos ótimos. Filmes chineses excelentes. Você tem um japonês, você nem precisa dizer. Ali é cinema, cara. É arte. Estados Unidos não, deixou de ser arte, cara. Cinema americano não é mais arte. Perfeito? Não é mais arte. Mesmo filmes... Qual foi o último filme de arte? Arte. Feito por Hollywood. Beleza Americana? Beleza Americana é interessante. Eu considero Beleza Americana. Eu não estou falando desses obscuros que você viu no Festival de Cinema de Inverno de Curitiba ou na Mostra Internacional de Cinema da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Não, não. Foi um filme mesmo que todo mundo viu. Qual foi o último blockbuster que você pode considerar como arte? Não sei. Pra mim foi Beleza Americana. Depois daquilo, né? Mais ou menos da mesma época, Tomates Verdes Fritos. Filmaço. Certo? Mas é isso, cara. Depois disso, filme americano é distração. É aquilo que o Walter Benjamin fala, né? Na verdade, não foi o Walter Benjamin. Foi o cara que o Walter Benjamin estudou para dizer o que ele disse, o Baudelaire. Então Baudelaire fala em sobre a modernidade de um pintor, surpreendentemente um gravurista da Guerra da Crimeia, década de 1850, e ele discute o que é arte e fala, o cara não é um artista. Não é um artista, é um ilustrador, sabe? É um decorador, não é um artista. Baudelaire define muito bem a arte. Leiam, gente, sobre a modernidade, você deve achar em PDF. E se tiver em livro, é baratinho, porque é um livro pequeno. Vale mais a pena ler sobre a modernidade de Baudelaire, que foi o livro que o Walter Benjamin usou para falar sobre a época da arte na era da reprodutibilidade técnica e sobre o conceito de aura. Você tem coisa que você gosta, cara, você tem que ler. Por que que o mundo tá essa merda, entre outras coisas? Porque, apesar de eu não gostar do Humberto Eco, ele é um liberal. Aquele negócio, as regras do fascismo, aquilo é uma palhaçada. Fascismo, muito bem, aquilo que o nosso colega marxista húngaro, húngaro não, búlgaro, definiu, certo? E pro Humberto Eco tudo é fascismo. Esquece essa bobagem que ele escreveu. Humberto Eco é ótimo, mas não é Deus.
Mas ele está muito certo quando ele fala do idiota da aldeia. A internet deu visibilidade ao idiota da aldeia. E é isso, cara, as pessoas não tem mais vergonha de ser ignorante. Primeiro, né, se escondia sob anonimato, igual faz no Twitter. Né, o cara coloca um nick qualquer, esconde o rosto, coloca uma citação em latim. Ontem mesmo eu bloqueei um desses idiotas. Ele veio com um post meu, né, a série Gaia, que eu gosto muito. Aí o cara veio com uma bobagem. Depois ele mudou de opinião. E depois falou que eu tinha, ao acusar o governador Tarcísio de ser um fascista, eu fiz um debate infantil. Eu não vou debater com uma desgraça dessa. O cara não tem nome no perfil, tem uma citação em latim na bio e uma imagem qualquer. Falei, gente, isso é troll. Não perca tempo debatendo com o idiota. Discuta com o idiota, você só prova que são dois. Esse tipo de gente, primeiro eu passava raiva, agora não. Eu só bloqueio para deixar minha vida melhor. Tem determinado tipo de idiota, de gente que você sabe que a conversa não vai progredir. Você sabe que rumo a coisa vai para lá. Então você simplesmente chega e bloqueia, cara. Chega e bloqueia. Não sofra por causa desse tipo de gente, não. Porque exatamente isso que eles querem, que você sofra. É só isso, eles querem que você sofra. Então vamos lá. A internet, apesar de ser obra basicamente intelectual de ingleses, ela prospera a partir dos Estados Unidos, né? Então tem uma bolha e tal, surge as redes sociais. Cara, eu tenho conta no YouTube desde 2008, né? Então mais ou menos quando isso aqui era mato. Aqui havia liberdade, Tem vídeo naquela época que hoje você não sonha estar aqui. Não tinha algoritmo, certo? Não tinha algoritmo. Você buscava a coisa, você achava. Não tinha um algoritmo para te esconder. Não. E aí foram reparando a possibilidade de você usar as mídias sociais para inflar o debate, para criar discussões pseudas. Isso foi muito a estratégia dos Estados Unidos para criar um clima de dominação global. Até os anos 80, o brasileiro ainda ouvia muita música em italiano, em francês, sabe, muita coisa do rock europeu. Mas depois isso foi se perdendo, passou a ser substituído por inglês, né, em filme francês, em música italiana. Passou a ser Hollywood e estúdios dos Estados Unidos. Eles começaram ativamente um processo de dominação cultural, que ao mesmo tempo não era cultura, é indústria cultural. É aquilo que Adorno, Horkheimer, Habermas discute, né? Aquele cabeça do Humberto Eco chama de apocalíptico. Isso é a destruição da cultura sendo substituído por um produto cultural, igual o sertanejo, cara. Sertanejo universitário não é cultura. Não é cultura. Sertanejo universitário não é cultura. Nunca foi cultura. É um produto, certo? Sertanejo universitário é um produto. Um produto de baixíssima qualidade. Um produto de muito baixa qualidade. É isso que ele é, cara. Mas repare, muito bem vendido. As rádios do Brasil hoje, eu lembro o dia que eu simplesmente parei de ouvir rádio na minha cidade. Faz mais ou menos aqui uns 15 anos, faz uns 15 anos, 2008, 15 anos. A última vez que eu vi uma rádio da minha cidade. Eu não sei quantas tem hoje, mas era 4 emissoras de rádio. Liguei numa sertaneja, noutra sertaneja, terceira sertaneja. Quando a quarta, deram 2 dessas rádios, era comunitária. Né? Então, supostamente, deveria ter uma qualidade melhor. A melhor rádio comunitária que eu já ouvi foi na cidade de Manga, em Minas Gerais, no fronteira com a Bahia. Olha que loucura. Cara, que programação extraordinária. Deu vontade de ficar morando em Manga só para ouvir a rádio comunitária deles. Não sei como ela está hoje, mas foi a melhor rádio comunitária que eu já ouvi na minha vida, cara. Que programação de qualidade, que loucura. Manga, Minas Gerais. Pensa, Manga, Minas Gerais, fronteira de nada com a Bahia. Você vê como é que são as coisas. Agora não, aqui as duas de Catalão, uma de um bicheiro e a outra de uma associação de bairro. Picareta. Porque a picaretagem é muito grande nesse meio de rádio comunitária.
tava às 4 da cidade tocando música sertaneja. Depois disso eu nunca mais ouvi rádio em Catalão. Nunca mais. Nunca mais. Certo? Eu não... Ouviado pra quê? A opção é música sertaneja, sertaneja universitária, como diz, que não é arte, aquilo é um produto de muito baixa qualidade. Certo? Um produto de muito baixa qualidade. Que tem um objetivo, né? Exaltar a bebida. Uma vez eu apelei com uma moça onde eu trabalhava, quando eu era professor. Começou a tocar música assim, eu falei, gente, cara, essas músicas tá falando de bebida. Tá exaltando bebida para adolescente? Que inferno é esse, cara? Que merda é essa? Exaltando bebida para adolescente? Não. Se tiver 18 anos que eu ouvi isso, você resolve tudo com bebida? Tudo bem. Mas adolescente não, cara. É isso, cara. O sertanejo universitário é isso. E é todo esse programa de dominação cultural que os Estados Unidos passaram a exercer no mundo. Certo? O português passou a ter cada vez mais palavras do idioma inglês. As pessoas começaram a exaltar, formou-se tribos, né? Marvel vs DC, você tem fora que debate aquelas bobagens de série com dragão, com outros mundos, aquelas palhaçadas. Pô, caralho, que merda é essa, cara? Né? Os adultos abriram mão da compostura mínima que se exige. Perderam a noção do ridículo. Os caras perderam completamente a noção do ridículo. E fica com essas bobagens. Então você vê que foi uma estratégia de dominação cultural que deu certo. Certo? Que deu certo. Agora, teve um preço. Destruiu a própria sociedade americana. Porque eles venderam para o exterior a burrice que eles cultivaram internamente. Certo? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de debater qualquer coisa com o americano, tanto que eles são rasos. Eu não conheço pessoalmente nenhum, mas a gente participa dos Reddits na vida, né? E olha que o Reddit tem um público diferenciado, cara. Reddit é um público diferenciado. E mesmo assim, então, porra, isso é o que melhor que eles têm, cara. Você quer saber onde você acha os americanos legal? No Tumblr, incrivelmente. No Tumblr. Eles já estão fortes. Cara, eu tive o desprazer de debater com um jovem americano no TalkTic. Qual foi o lance? Uma guria. Você tem uns, sei lá, 18, 20 anos. Ela fez um cosplay e cantou uma música, sabe? E eu falei, porra, cara, você ficou bonita, né? Você ficou bonita, você tá bonita, muito bem feito. Mas fui cuidadoso, porque eu sei como é que os americanos são. Fui cuidadoso, falou, não quero ser inconveniente. Bastou 20 minutos, apareceu uma doida, uma desgraça, não sei de que canta. Você está sendo inconveniente, não pode fazer isso, não sei o que. Cara, a vontade foi mandar ela tomar no miolo do... Falei, não, cara, simplesmente não dá. Não dá, eu bloqueei isso aí. Falei, não, nunca mais interage com o americano. Nunca mais, não interage mais com o americano. Jovem não. No Reddit dá. Mas nas outras redes sociais não dá pra interagir com o americano. A verdade é essa, simplesmente não dá. É um público absolutamente imbecil, tomado pelo wokeísmo na sua mais perfeita definição. Não tem como você debater, cara. Não debata com um jovem americano, seja homem, mulher, trans, ou que se auto-identifique como verdura. Não debata com essa gente, não perca tempo, não perca saúde mental com essa gente. Então eles envenenaram a própria população, entupiram ele de burrice, um discurso oco, raso, murcho, sabe? Não tem como, cara. A imbecilização de uma sociedade.
Você vê, eu não sei se vocês também se debateram com chineses. De modo geral, eles entendem bem o inglês. Não é fácil, porque você tem alguns problemas, né? A China preserva a sua população das grandes mídias corporativas e redes sociais do Ocidente, que são ferramentas de propaganda ideológica. A China faz bem. Mas, eventualmente, você debate com o chinês. Principalmente no X lá, né? Do bilionário tosco. Você consegue debater com o chinês. É um prazer, cara. Porra. É outro nível. É um prazer. Agora, americano, não. Canadense é mais insuportável que americano. Você vê isso que eles se tornaram, cara. Você criou uma casquinha e criou uma geração de pessoas mentalmente doentes e psicologicamente fracas. Agora eles acharam, isso é ótimo como ferramenta para dominação, né? Isso é excelente. Só que um país precisa de cidadãos. E esse tipo de gente definitivamente não é o que vai ganhar a guerra. Comparam um hoqueísta americano com um russo. Dê uma metralhadora para cada um dos dois e coloque eles na zona de combate. Você vê o resultado. Então, nos Estados Unidos, você tem tropas no total de 1,5 milhão de homens, né? E mulheres. Mas o que são esses soldados? Primeiro, a população como um todo, 20% é drogada, 20% tem transtorno mental, 30% é diabética ou obesa. A quantidade de americano que pode ir para a zona de combate é muito pequena. Porque a maior parte das pessoas é gorda, diabética, mentalmente problemática, né? Não tem saúde física nem mental para existir. Eles adoeceram a população do próprio país para continuar exercendo poder e domínio sobre eles. Ok, parabéns, tiveram sucesso. Mas o fato, gente, é que isso cobrou da sociedade americana um preço muito alto. Sabe, um preço muito alto. E agora eles estão pagando por isso. Criou-se ao longo de décadas uma geração de imbecis que votaram em Bush, porque nós votamos em Fernando Collor, em Fernando Henrique. No Temer ninguém votou nele. O Temer foi um golpista miserável. No Mijair, porque é um público ignorante, né? Sem estudo, assume que o brasileiro é ignorante. Certo? O brasileiro, tadinho. Agora os americanos, é claro, você fala, o brasileiro também, o processo de educação para tornar o brasileiro cada vez mais burro foi proposital, né? Começa com Fernando Henrique Cardoso e culmina com a reforma do ensino médio do Temer. Então é um processo contínuo. O Darcy Ribeiro foi muito feliz a dizer que os problemas da educação no Brasil não foram uma tragédia, foi um projeto. Você queria-se mesmo formar uma geração de pessoas burras. Teve como resultado os eleitores do Mijair. Embora, claro, você tem o jovem crente, né, tadinho, esse é um ser desprovido, não da habilidade, da vontade de usar o cérebro. Olha lá, que loucura, cara. Que vai ser um L-ponto. Vai ser um L-ponto, isso vai ser um edifício de escritório, lojas, né? Fica do lado do hospital. Aí vai ter uma ligação. O helicóptero chega, desce lá e eles vão fazer uma ligação. Tipo aquelas que tem nas ruas de Diamantina, entre esse prédio e o prédio da frente, que é um ótimo hospital, Nasser Fayad. Recomendo, inclusive. Atende pelo SUS, faz cirurgia cardíaca. A ponto de fazer um L-ponto, quer dizer que a maioria dos clientes já não vem mais de Catalão, nem de Goiás, nem do Brasil inteiro. A minha cidade, felizmente, tem um sistema de saúde muito bom. Considerando que estamos no Brasil, eu estou falando de SUS. Você vê, eu estou indo fazer exame. Vocês viram, mas está vendo eu fazendo exame. Tenho consulta tudo pelo SUS, porque eu sou pobre. E então não vou dizer que é imediato.
Mas a gente consegue exame, a gente consegue consulta, a gente consegue procedimentos, se for necessário cirurgia, internação. Não é um padrão, né? Hospital São Luís, padrão Albert Einstein, um padrão sírio-libanês, né, de médico bolsonarista. Não, mas é um sistema de saúde muito bom para quem é pobre. E de saúde eu não reclamo da minha cidade. Ou os Estados Unidos, voltando a falar dos Estados Unidos, da sociedade doente que eles se tornaram. Viralizou, né, cara? Eles pegando uma idosa de cadeira de roda, tirando do hospital, jogando no meio da rua. E isso são os Estados Unidos. 15 mil dólares ou R$0 na mesma quantidade de insulina. Hoje é Dia Nacional da Saúde e eu vou explicar qual que é a diferença disso daqui. Oi, eu sou o Henrique, eu sou médico pediatra, sou residente em endocrinologia pediátrica e 50% dos meus pacientes utilizam insulina e não pagam nada por isso. Hoje, sendo o Dia Nacional da Saúde, reviralizou esse vídeo da menina mostrando que ela gastava milhares de dólares nas insulinas dela e também daquela mãe chorando porque a conta da farmácia saiu $1.000 e ela não ia conseguir pagar as insulinas do filho. E que eu vou te convidar a deixar a tua síndrome de vira-lata de lado e entender como é que funciona isso no SUS. Porque eu também tenho várias críticas ao SUS, mas quando ele funciona, a gente precisa reconhecer. E todo paciente no Brasil que precisa de insulina para sobreviver, sobretudo os diabéticos tipo 1, recebem essa medicação de graça do governo. Só precisa do laudo médico e da receita. Enquanto nos Estados Unidos, essas medicações seguem mais uma lógica de mercado do que de saúde. Então o preço é muito mais alto. Vou deixar na tela alguns. Foi anunciado em março desse ano, na verdade em setembro começou a se conversar sobre a redução do preço da insulina nos Estados Unidos e uma redução bem drástica ali para $35. Mas esse preço mais baixo não contempla todos os pacientes, vai contemplar apenas os pacientes que têm plano de saúde. E dependendo do plano de saúde, ou melhor, seguro-saúde como é lá, o preço da insulina é o mesmo preço praticado para quem não tem seguro. E aí um ponto de atenção que a gente tem que ter também é que o valor do seguro-saúde não é o valor de seguro que a gente paga quando a gente vai viajar, não é um seguro-viagem, tá? Eu vou deixar na tela aqui uma lista que a Forbes fez, na verdade pegando só os pacientes mais jovens, quanto ao preço do seguro-saúde médio por mês nos Estados Unidos. Então o valor mais próximo de zero que eles pagam lá seriam $35 no valor, mais o valor do plano de saúde, do seguro-saúde. É por isso que vídeos como esse são comuns, como aquela foto que eu mostrei no início do vídeo também, deles mostrando o valor que eles gastam em insulina. Uma medicação que é fornecida sem custo adicional pelo nosso sistema de saúde. Eu sei que tem gente que vai falar da nossa carga tributária, que é muito alta, os impostos muito altos. Eu sei disso, eu também pago imposto. Mas a questão é que a gente tem um sistema de saúde em que você pode ser atendido e fazer uma cirurgia complexa, em fazer um tratamento de câncer, sem precisar hipotecar sua casa. Eu entendo e concordo que o valor dos impostos é muito alto. Eu podia deixar passar, mas o valor dos impostos não é muito alto. A cobrança é muito injusta. Não cobra de bilionário, não cobra de latifundiário, não cobra de especulador, cobra de trabalhador e classe média. Esse é o problema. Mas a gente tem que entender também que a gente tem uma coisa que eles não têm lá. Mesmo com alguns problemas crassos de administração e gerência. Outra coisa que eu já imagino que vocês vão falar é mas você fala, defenda um SUS e usa plano. Mas a reflexão que eu convido vocês a fazerem aqui é justamente essa. Pense um pouquinho fora do seu próprio umbigo. É com foco nessas pessoas que o sistema precisa funcionar. E para quem é muito pobre, graças ao SUS, receber o diagnóstico de diabetes tipo 1 não é receber uma sentença de morte. Beijo. Mercado. Mas como é que as pessoas vão para os Estados Unidos e não vão para Cuba? A função da propaganda é exatamente essa. Walter Benjamin me falou. A ideia da propaganda é mentira. É mentir. E os Estados Unidos são ótimos em fazer propaganda. E mais do que isso, é mentira que as pessoas não vão para Cuba. Vão sim, muitos americanos vão para Cuba fazer tratamento médico e disfarçado de turismo. Porque nos Estados Unidos é impraticável. Não sei se vocês já foram em Fortaleza, tá cheio de americanos lá fazendo tratamento dentário. Certo, Goiânia, eu operei no Hospital dos Olhos, SUS, obrigado SUS. Eu sou cego só de um olho por causa dos médicos de Goiânia. Senão eu estaria completamente cego, cara. E eu vi na ficha gente dos Estados Unidos. Mas, cara, compensa sair, sei lá, de Houston, Nova York, e ir para Goiânia fazer tratamento cardíaco e ocular, que são as especialidades de Goiânia, né? Catalão tem médico, cirurgião, faz cirurgia do coração, cara, que loucura. Cirurgia do coração, tem muito cirurgião cardíaco, porque são caras que trabalham em Goiânia e em Catalão, certo? Trabalham nas duas cidades, Goiânia e Catalão. E Goiânia é um centro mundial
de saúde cardíaca e ocular. Mas por que sai dos Estados Unidos e vai para Goiânia? Por causa do preço, é impraticável. E aí você vê cenas como essa, de você tirar uma idosa de cadeira de roda no hospital e jogar no meio da rua como se fosse um bicho. E isso são os Estados Unidos, cara. É isso que os Estados Unidos se tornaram. Um país desse vai fazer falta? Ele faz falta para alguém? Sinceramente, um americano médio vai de fato sentir saudade disso, cara? Não vai, cara. Não vai. Não vai. A verdade é essa. Os Estados Unidos vão deixar de existir e já vão tarde, cara. Já vão tarde. Pelo que eles representam e pelo que eles fazem ao mundo e às pessoas do mundo. Já era. A derrota diante da Rússia que está acontecendo na Ucrânia e pode ser cimentado no Oriente Médio, isso que eu estou dizendo, é só o último prego na tampa do caixão de uma sociedade doente. E sociedade doente, tudo que é doente, uma hora acaba morrendo. É o que está e o que vai acontecer com os Estados Unidos, ok? Então já estou quase chegando, daqui a pouco eles vão tirar o meu sanguinho pra gente fazer uns exames, ou torçam por mim, que talvez não dê certo, né? A moça vai ter que ser compreensiva. Oremos. Mas se der certo, eu falo aqui pra vocês. Tenham um ótimo dia. Gente, vou contar pra vocês o que eu fiz. Cheguei na secretária, duas. Antes eu passei num café aqui do centro. Comprei trufa, né? De leite ninho e Nutella. Mulheres normalmente gostam dessas duas coisas. Comprei uns... tipo uns negocinhos bem recheado. Deixa eu mostrar pra vocês. Nesse lugar aqui, ó. Olha lá. Comprei esse troço aqui, ó. E deu certo. Foi só tratar bem as pessoas e sempre funciona. Então, agora finalmente eu vou comer alguma coisa, porque eu vou falar pra vocês. Não teve jeito de fazer o exame hoje, mas remarcou para amanhã. Eu estou imensamente feliz, então vai dar tudo certo. E fica a dica: tratem bem as pessoas. Gente, eu sei tratar bem até as novilhas rebeldes. Não vou saber tratar bem ser humano? Claro que eu sei, né? Então, se você trata bem as pessoas te tratam bem. Ou pelo menos não te batem, né? É a minha recomendação para os jovens. Desculpa se eu ofendi vocês chamando vocês de burro, mas não é pessoal, eu também já fui. A dica que o mestre Lili vai dar hoje é: trate bem as pessoas. Trate bem as pessoas. Todas as pessoas, independente de qualquer coisa. Trate bem elas. Agora, as secretárias, trate melhor ainda. Ok? Gente, são 10 para as 11. E agora eu lembrei que eu fiz uma introdução, mas não fiz uma conclusão. Tô aqui pertinho da casa da Dona Mãe, aqui ó, de parquinho. Com os pau-brasis que eu acho tão bonito. A conclusão é que os Estados Unidos vão deixar de existir porque abraçaram o projeto econômico do capitalismo e o projeto ideológico do Ocidente. E se desumanizaram. Perder a guerra, balcanização, é só consequência de um processo de desumanização. O capitalismo desumaniza as pessoas. O Ocidente é um conjunto de aparatos ideológicos que também desumaniza as pessoas. Passando antes pela dessacralização. Não sendo mais sagradas, nem tendo mais uma dimensão humana, necessidade de existir. Quer dizer, os Estados Unidos sempre acharam idiotas que morreram por eles. Ou pessoas que não tiveram opção. Seja dentro do próprio país, os pobres, seja em país dos outros. Traidores, gente que nem teme, Bozo, né, a milicianada toda, Fernando Henrique Cardoso, sempre se achou traidor. Traidor existe na história da humanidade desde sempre. Corrompa os traidores e encontra idiotas
que defendam e que morram por você. Foi isso que os Estados Unidos fizeram por tanto tempo. Só que agora se desumanizaram tanto que eles não encontram mais gente para morrer por eles. Então quem vai morrer será o país. É isso. Até. Esses erros levaram os Estados Unidos a tomarem decisões estúpidas. O fato é que, acho que mais do que qualquer outra coisa, os Estados Unidos se tornaram uma nação de mitômanos. O pior erro que qualquer mentiroso comete é acreditar na própria mentira. E os Estados Unidos vivem há tanto tempo de uma propaganda falsa a respeito das próprias qualidades que eles não possuem, da própria força que eles não têm, das capacidades com as quais eles não contam mais. E mais do que isso, a crença racista. Vamos lembrar dos Estados Unidos como uma etnocracia, certo? Definindo os Estados Unidos, é uma etnocracia liberal, governada por uma elite de cleptocratas, certo? Mais do que oligarca, mais do que plutocrata, os Estados Unidos são a etnocracia cleptocrata, mas que se deixou tomar pela mitomania. Eles fazem propaganda falsa, mentirosa, de si mesmo há tanto tempo e há tantas gerações que passaram a acreditar nas próprias mentiras. Não só as mentiras que eles dizem a respeito deles mesmos e das qualidades que eles acham que têm, como que é pior, no sentido de que Sun Tzu disse que se você conhecer muito bem a si mesmo, ou se conhecer muito bem o inimigo, você ganha metade das guerras. E se você conhece muito bem a si e ao inimigo, você vai ganhar todas as guerras. Só que os Estados Unidos, por conta dessa mitomania, dessa propaganda, dessa crença exagerada nas próprias capacidades, e mais do que isso, na crença exagerada que subestima as outras nações do mundo, porque eles não fizeram isso só com a Rússia. Eles subestimaram imensamente a Rússia, como subestimam a China, como subestimam os árabes, eles subestimam todos. Na verdade, eles nem conhecem o outro, certo? Então, o resultado é que eles nem conhecem a si mesmo, nem conhecem o outro. Ora, se conhecendo a si mesmo e o outro você ganha 100% das guerras, não conhecendo nem a si nem o outro, você vai perder 100% das guerras. Então, os Estados Unidos vão ser derrotados no campo de batalha, e dessa vez de maneira definitiva. Porque não se trata de enfrentar um país de criador de camelo, ou de pastor de cabra, ou de plantador de arroz. Agora os Estados Unidos estão enfrentando uma potência nuclear e industrial de primeira monta. A nação que mais forma engenheiros nesse planeta. Uma potência tecnológica de primeiríssima grandeza, com a capacidade de defesa extraordinária, com armas que os Estados Unidos nem sonham em ter. Por mais que os fanboyzinhos da OTAN, por mais que esses trouxas que vêm do Osh no mundo militar, esses otários, né, tentem crer que os Estados Unidos estão... Cara, eu não vou dizer em condição de igualdade, não. Eles acreditam que eles são superiores. Não são. Os Estados Unidos hoje, em termos de tecnologia militar, de engenharia, estão atrás do Irã, da Coreia Popular. Não se compara com a China e não chega aos pés da federação. Então, eles acreditaram demais nas próprias capacidades e desacreditaram estupidamente na capacidade dos inimigos deles. Então, se você acha que é muito forte, quando na verdade você é fraco, e despreza seu inimigo achando que ele é fraco, quando na verdade ele é muito mais forte que você, é óbvio que você vai meter os pés pela mão. Isso é o que está acontecendo na Ucrânia e é o que vai se encerrar definitivamente no Oriente Médio. Certo? Tudo isso que a gente falou a respeito dos Estados Unidos, dentro deles mesmos, da própria sociedade, vai ter reflexo na maneira como os Estados Unidos atuam no mundo. Então, Leida, vai levar 30 anos para os Estados Unidos perder o poder. Eles já perderam o poder. Eles só ainda não foram derrubados. Mas serão. Serão. Porque uma coisa interessante sobre pés de barro é que o jato de água dissolve e aí a estátua inteira cai e quebra. É isso que aguarda os Estados Unidos da América. É exatamente isso que aguarda os Estados Unidos.
E não é que vocês vão viver para ver isso, não. É que isso vai acontecer muito em breve. Hoje à noite, dando tudo certo, nós vamos falar sobre a situação econômica real dos Estados Unidos. E vocês vão ver que eles estão muito mais perto do caos do que vocês imaginam. Como eu disse, uma etnocracia governada por cleptocratas que impõe seu poder por conta do dinheiro e das armas. Só que eles vão perder o dinheiro. E aí não vai ter como financiar as armas. Construindo inimigos ao longo de séculos, né? Toda a barragem que eles construíram em cima deles vai desabar. E eu não preciso dizer para onde vão as águas da destruição. Os Estados Unidos finalmente serão solapados por toda a imundícia, por toda a sujeira que eles mesmos semearam no mundo inteiro. Tudo aquilo que eles fizeram desde o final da Segunda Guerra Mundial, na verdade desde bem antes, né? Desde do genocídio contra os ameríndios, desde a independência formal em 1783, quando eles tomaram as terras a oeste dos Apalaches até o rio Mississippi, e todos os Estados Unidos que vieram depois, a custa de terras roubadas dos indígenas, a custa de terras roubadas dos havaianos, a custa de terras roubadas dos caribenhos, de terras roubadas dos polinésios, roubo e fraude, a história dos Estados Unidos. É a história do Ocidente, né? O Ocidente é isso que eu falei. É o capitalismo enquanto sistema econômico, o Ocidente enquanto ideologia. E os Estados Unidos representando esse sistema econômico e essa ideologia. Só que tudo que eles fizeram, finalmente, vai cobrar seu preço. E não vai demorar para isso acontecer. Não vai demorar. É irônico que um dos países que mais ajudaram os Estados Unidos a se tornar independente e que mais foram humilhados pelos próprios Estados Unidos vai ser o artífice da destruição desse império. E junto com ele enterra-se o capitalismo, pelo menos o capitalismo financeiro, e o Ocidente. Vão continuar existindo, mas de maneira marginal. O mundo que se desenha depois da destruição disso é outro. E é bem provável que a gente vai viver para ver isso, ok?